Abri a porta da minha casa e vi meu marido brindando champanhe com a amante dele na minha mesa de Natal. A mulher usava o meu avental de renas. Minha sogra servia farofa para ela como se fosse a dona da casa. E quando me viram ali parada na porta, nenhum deles pareceu envergonhado. Pareceram incomodados, como se eu fosse a intrusa. Foi aí que eu entendi. Eles estavam esperando que eu não voltasse tão cedo. Meu nome é Dalva Fonseca. Tenho 58 anos e sou enfermeira no Hospital Municipal de Londrina há 27 anos. Naquela noite de 24 de dezembro de 2023, eu pensei que ia ter uma surpresa boa ao chegar em casa mais cedo do plantão. A surpresa foi outra. Tudo começou quando a coordenadora me liberou às 19 horas. O pronto-socorro estava vazio, coisa rara na véspera de Natal. Eu fiquei radiante. Pela primeira vez em anos, eu ia comemorar o Natal de verdade, em casa, com meu marido Valdir e minha sogra Conceição. Passei na padaria São José e comprei flores amarelas e uma bandeja de rabanadas quentinhas. Caminhei os 200 metros até a rua 7 de setembro, praticamente correndo de empolgação. Na véspera, eu tinha passado a madrugada inteira preparando a ceia. Chester temperado com mostarda e mel. Farofa farelenta com bacon e uva passa, arroz com amêndoas, salada de maionese, pavê de chocolate com 3 camadas. Deixei tudo na geladeira antes de sair para o plantão. Eu estava tão feliz. Nos últimos meses, Valdir andava distante, frio, sempre no celular, sempre saindo com os amigos. Mas eu tinha esperança de que naquele Natal a gente se reconectasse, que ele voltasse a me olhar como olhava quando éramos jovens. Ele tinha 59 anos, cabelo grisalho, barriga de chope, mas ainda tinha aquele sorriso que me conquistou há 32 anos, quando ele vendia peças de carro e eu fazia estágio no posto de saúde. Casamos em 91. Não tivemos filhos. Eu fiz todos os exames. Ele se recusou. Disse que homem Fonseca sempre foi fértil. Com o tempo, a gente parou de tentar. Parou de falar sobre isso. A vida seguiu. Eu me joguei no trabalho. Ele nas amizades dele. Quando cheguei em casa, eram 20 horas em ponto. Girei a chave devagar. Ia ser uma surpresa boa. Empurrei a porta e paralisei. Ali, na minha mesa de jantar, coberta com a toalha de linho bordado que herdei da minha mãe, estavam 3 pessoas. Valdir, minha sogra Conceição, de 81 anos, e uma mulher que eu nunca tinha visto na vida. Ela tinha no máximo 30 anos. Morena, cabelo comprido solto, blusa vermelha justa, unhas feitas, bonita. E usando o meu avental de renas, aquele que minha amiga Rosana me deu de presente 3 natais atrás. Na mesa, toda a comida que eu tinha preparado. O Chester fatiado, a farofa servida generosamente nos pratos, o pavê com uma colherada faltando. Eles estavam rindo, brindando, comemorando, como uma família. Valdir me viu primeiro. O sorriso congelou no rosto dele. A taça de champanhe parou no ar. Dalva, ele começou, mas eu não deixei ele terminar, porque naquele momento, algo dentro de mim quebrou. Não foi só o coração, foi algo mais profundo. Foi a última gota de respeito que eu tinha por aquele homem. Fora, eu disse. Minha voz saiu baixa, mas firme. Dalva, espera, eu posso explicar. Valdir se levantou. As mãos dele tremiam. Fora da minha casa, eu repeti, agora mais alto. A mulher de vermelho olhou para Valdir, depois para mim. Ela ainda não tinha entendido. Minha sogra, Conceição, virou a cadeira devagar. O rosto dela não demonstrou surpresa. Demonstrou irritação. Dalva, você está sendo histérica, ela disse, com aquele tom de superioridade que sempre usava comigo. Senta aqui, vamos conversar como adultos. Conversar? Eu larguei as flores e as rabanadas no aparador. Dei 3 passos em direção à mesa. Conversar? Vocês estão na minha casa, comendo a comida que eu fiz, brindando com a amante do meu marido, e eu tenho que conversar? Dalva, abaixa a voz. Valdir tentou. Você está constrangendo todo mundo. Eu ri. Foi uma risada seca, sem humor. Eu estou constrangendo? Eu? Olhei para ele. Para aquele homem que eu sustentei durante 32 anos. Que nunca pagou uma conta, que nunca teve um emprego fixo, que vivia do meu dinheiro. Você, apontei para a mulher de vermelho, sai da minha casa agora. Agora!
Ela olhou para Valdir, esperando que ele a defendesse. Ele não fez nada. Eu disse agora! Gritei. A mulher se levantou rapidamente. Tirou o avental e jogou na cadeira. Pegou a bolsa, olhou para Valdir mais uma vez. Ele continuou parado, branco como papel. Você é louca, a mulher murmurou enquanto passava por mim. E você é vagabunda, respondi, olhando bem nos olhos dela. Agora sai antes que eu te arraste pelos cabelos. Ela saiu correndo. A porta bateu. Silêncio. Virei para Valdir. Você também. Dalva, essa é a minha casa, ele disse, recuperando um pouco da voz. Você não pode me expulsar da minha própria casa. A sua casa? Eu avancei nele. Você pagou essa casa? Você pagou o Chester? A farofa? O pavê? Você pagou alguma coisa nessa casa nos últimos 20 anos, Valdir? Ele ficou vermelho. Fora. Dalva, você está exagerando. Minha sogra se levantou. O Valdir errou, mas você não pode jogar ele na rua. Ele é seu marido. É Natal. Olhei para ela. Para aquela mulher que eu cuidei quando ela teve pneumonia. Que eu segurei nos braços quando ela chorou pela morte do marido. Que eu alimentei na colher quando ela não conseguia erguer o braço sozinha. A senhora também. Eu disse calmamente. Como? Ela arregalou os olhos. A senhora vai sair da minha casa também, agora. Eu moro aqui, ela gritou. Essa casa é do meu filho, ele pagou também. Eu tenho todo o direito de estar aqui. A senhora tem meia hora para fazer as malas, eu disse. Depois disso, eu chamo a polícia. Dalva, você enlouqueceu? Valdir finalmente reagiu. Você não vai colocar minha mãe de 81 anos na rua, não? Olhei para ele. Assiste. Peguei meu celular, disquei 190, alto-falante. Polícia Militar, boa noite. A voz da atendente ecoou na sala. Valdir ficou branco de novo. Boa noite. Meu nome é Dalva Fonseca. Tenho 3 pessoas invadindo minha propriedade na rua 7 de setembro, 847, Jardim Alvorada. Preciso que mandem uma viatura. Invasão? Valdir gritou. Invasão? Dalva, desliga isso. A senhora está em risco? A atendente perguntou. Não, mas preciso que eles saiam da minha casa imediatamente. Viatura a caminho, senhora. Fique na linha. Desliguei. Olhei para Valdir e Conceição. 28 minutos, eu disse. Eu sugiro que usem bem o tempo. Conceição começou a chorar. Aquelas lágrimas dramáticas de novela. Você é uma ingrata, Dalva. Ela soluçou. Depois de tudo que eu fiz por você. Depois que eu te aceitei na minha família. Você vai me jogar na rua no Natal. A senhora aceitou? Eu ri de novo. A senhora me aceitou? Eu paguei essa casa. Eu sustentei essa família. Eu cuidei da senhora quando estava doente. E a senhora me paga trazendo a amante do seu filho para comemorar o Natal na minha mesa? Ela não é amante, Valdir tentou. Então quem é? Cruzei os braços. Silêncio. É isso mesmo, Valdir. Fica quieto, porque tudo que sair da sua boca agora só vai piorar. Conceição olhou para o filho. Ele olhou para ela. E naquele momento, eu vi. Eles tinham planejado isso. Aquilo não foi um deslize. Não foi um momento de fraqueza. Eles tinham planejado passar o Natal com aquela mulher. Na minha casa, com a minha comida, achando que eu ia ficar no plantão até mais tarde. A polícia chegou em 12 minutos. 2 policiais. Um homem, uma mulher. Expliquei a situação. Mostrei a escritura da casa que eu tinha guardada na gaveta do quarto, no meu nome. Mostrei a conta de luz, a conta de água, tudo no meu nome. Valdir tentou argumentar. Disse que morava ali há 19 anos, que tinha direito. O senhor tem direito a nada, o policial disse. Se a proprietária quer que o senhor saia, o senhor sai. Pode entrar com processo depois, mas hoje o senhor vai ter que sair. Conceição chorou mais alto. Disse que não tinha para onde ir, que era Natal, que ela era uma idosa indefesa. A senhora pode ir para a casa de parentes, a policial sugeriu. Eu não tenho parentes, Conceição mentiu. Ela tinha uma irmã em Cambé e 2 sobrinhos em Maringá. Então o senhor, a policial olhou para Valdir, vai ter que levar a senhora para um hotel. Com que dinheiro? Valdir gritou. Ela tirou tudo de mim. Eu quase ri. Tudo dele. Ele não tinha nada. Eles saíram às 22h15. Valdir jogou 2 malas no porta-malas do Vectra velho dele. Conceição entrou no carro chorando, me amaldiçoando. Ele me olhou antes de entrar no carro.
Você vai se arrepender disso, Dalva, ele disse. Você acabou de destruir uma família no Natal. Parabéns. Quem destruiu essa família foi você, Valdir, quando trouxe outra mulher para a minha mesa. Ele entrou no carro e saiu em alta velocidade. Os policiais ficaram mais alguns minutos. A policial me perguntou se eu estava bem. Estou, eu disse. E era verdade. Depois que eles saíram, tranquei a casa. Olhei para a mesa. A ceia ainda estava ali. O Chester frio, a farofa intocada, o pavê derretendo. Sentei na ponta da mesa, sozinha, e finalmente as lágrimas vieram. Mas não eram lágrimas de tristeza, eram de alívio, porque pela primeira vez em 32 anos eu tinha feito algo por mim, só por mim. Só que o que eu não sabia naquela noite era que a guerra estava apenas começando, porque Valdir Fonseca não ia aceitar ter sido expulso da casa dele por uma mulher histérica. E o que ele faria nos próximos dias me transformaria de vítima em vilã aos olhos de todos. No dia seguinte, 25 de dezembro, eu acordei no silêncio mais absoluto que já senti na vida. A casa vazia. Nenhum barulho de televisão ligada na sala. Nenhum arrastar de chinelo da sogra pelo corredor. Nenhum pigarro matinal do Valdir. Só eu. E pela primeira vez em décadas, aquilo não me assustou. Me acalmou. Levantei da cama às 7 da manhã. Tomei banho demorado. Fiz café só para mim. Sentei na varanda com a xícara fumegante e olhei para a rua ainda vazia de Natal. Respirei fundo. Estava em paz. Mas essa paz durou exatamente 3 horas, porque às 10 da manhã meu celular começou a tocar. Primeiro foi minha amiga Rosana. Dalva, o que aconteceu? Ela perguntou, a voz tensa. O Valdir postou no Facebook que você expulsou a mãe dele de casa na véspera de Natal. Gelei. Ele fez o quê? Você não viu? Tá todo mundo comentando. Ele postou uma foto da Dona Conceição chorando no carro. A legenda diz que você surtou sem motivo e colocou uma idosa de 81 anos na rua. Senti o sangue subir para a cabeça. Sem motivo? Ele estava com a amante na minha mesa de Natal. Eu sei. Rosana tentou me acalmar. Mas ele não falou isso no post. Ele só falou que vocês tiveram uma discussão e que você agrediu verbalmente a mãe dele e o expulsou. Rosana, Dalva, o post tem 230 comentários. E não é gente defendendo você, não. Desliguei e abri o Facebook. Não precisei procurar muito. O post estava lá, fixado no topo do perfil dele. Já tinha 487 curtidas e 262 comentários. A foto mostrava Conceição no banco de trás do carro, rosto inchado de tanto chorar, mãos no rosto, posando perfeitamente para a câmera. A legenda dizia: meu coração está partido. Ontem, véspera de Natal, minha esposa surtou e nos expulsou de casa. Isso mesmo. Expulsou eu e minha mãe de 81 anos. Chamou a polícia. Nos humilhou. E agora estamos em um hotel, sem ter para onde ir nesse dia sagrado. Minha mãe está arrasada. Eu estou destruído. Não entendo como alguém pode ser tão cruel. Peço apenas orações para que Deus ilumine o coração da minha esposa e ela perceba o mal que fez. Feliz Natal para quem ainda tem um lar. Família destruída. Natal sem lar. Injustiça. Li 3 vezes. Cada palavra era uma mentira, embrulhada em vitimização. Desci para os comentários. Márcia Soares. Que absurdo! Colocar uma idosa na rua no Natal? Essa mulher não tem coração. João Pereira. Valdir, você é um homem de bem. Força, irmão. Deus vai te dar justiça. Luciana Dias. Enfermeira, mas não tem um pingo de humanidade. Que vergonha. Seu Antônio, vizinho. Sempre achei ela estranha, muito fria. Agora entendo. Cláudia Regina. Eu conheço a família Fonseca há anos. Essa Dalva sempre foi arrogante. Achava que era melhor que todo mundo por ser enfermeira. 300 comentários assim. Apenas 5 pessoas perguntaram o lado dela da história. E mesmo essas foram atacadas nos comentários seguintes. Valdir tinha pintado o quadro perfeito. Ele, o marido dedicado. Conceição, a idosa indefesa. E eu, a megera sem coração que destruiu tudo. Nenhuma palavra sobre a amante. Nenhuma palavra sobre a traição. Nenhuma palavra sobre eu ter sustentado aquela casa sozinha durante anos. Meu celular tocou de novo. Minha prima Elaine. Dalva, que história é essa? Você expulsou a Dona Conceição?
Elaine, você conhece o Valdir há quanto tempo? 30 anos, mas... Então você sabe o tipo de homem que ele é. E você realmente acredita que eu ia expulsar alguém sem motivo? Silêncio. Ele traiu você? Ela perguntou baixinho. Trouxe a amante para jantar comigo na minha casa. No Natal, com minha sogra junto. Meu Deus. E agora ele tá invertendo tudo, fazendo todo mundo achar que eu sou a louca. Dalva, você precisa se defender. Você precisa contar a verdade. Não, eu disse calmamente. Como não? Porque ninguém vai acreditar em mim agora. Ele já envenenou todo mundo. Se eu falar que ele me traiu, vão dizer que eu tô inventando desculpa, que eu tô tentando justificar o injustificável. Então o que você vai fazer? Deixar ele pensar que ganhou. Desliguei. Porque eu tinha aprendido uma coisa em 27 anos de hospital. Não adianta gritar quando ninguém quer ouvir. Você guarda suas forças e age. Naquela mesma tarde, tocaram a campainha. Abri a porta. Era Valdir, sozinho. O rosto dele estava diferente, cansado, inchado, mas também tinha algo ali que eu conhecia bem: arrogância. Dalva, a gente precisa conversar. Não temos nada para conversar. Eu sei que você tá com raiva, e eu entendo, mas o que você fez ontem foi longe demais. O que eu fiz? Você expulsou minha mãe, uma idosa de 81 anos, no Natal, e você trouxe sua amante para a minha casa. No Natal, ele suspirou, como se eu fosse a criança birrenta. Jéssica não é minha amante. Então quem é? Uma amiga. Ela não tinha onde passar o Natal. Eu e minha mãe convidamos ela. Foi um gesto de caridade. Eu ri na cara dele. Caridade? Ela usando o meu avental, comendo a comida que eu fiz, brindando na minha mesa. Você tá vendo traição onde não tem? Ele cruzou os braços. Você anda muito estressada, Dalva. Muito paranoica. Acho que você precisa de ajuda. E foi nesse momento que eu entendi a estratégia dele. Ele não estava apenas invertendo a narrativa para os outros. Ele estava tentando inverter para mim também. Gaslighting. Eu conhecia o termo. Via nos plantões do hospital, nas mulheres que chegavam machucadas dizendo que tinham caído, nos relatos confusos, nas certezas que viravam dúvidas. Ele estava tentando me fazer duvidar do que eu vi. Sai da minha casa, Valdir. Minha casa. Ele corrigiu. Eu moro aqui há 19 anos. Eu ajudei a pagar. Eu tenho direito. Você tem direito a nada. A casa tá no meu nome. A escritura tá no meu nome. E se você não sair agora, eu chamo a polícia de novo. Vai em frente. Ele deu um passo para frente. Chama. Aí todo mundo vai ver quem você realmente é. A mulher fria que coloca o marido e a sogra na rua 2 vezes. Peguei o celular. Não me testa. Ele olhou para mim. Demorou alguns segundos, tentando ver se eu estava blefando. Não estava. Tá bom. Ele recuou. Mas você vai se arrepender disso, Dalva. Porque eu vou provar para todo mundo que você é desequilibrada, que você precisa de tratamento. E quando eu provar isso, eu vou ter essa casa de volta. E você vai ficar sem nada. Sai. Ele saiu. Mas antes de entrar no carro, gritou. Minha mãe tá no hospital. Passou mal por sua causa. Espero que você consiga dormir sabendo disso. A porta bateu. O carro saiu. E eu fiquei ali, parada na sala, com o coração disparado. Porque Conceição estava no hospital. E se ela morresse? Se ela tivesse um infarto? Um AVC? Ia ser culpa minha? Sentei no sofá. Respirei fundo. Peguei o celular e liguei para o hospital municipal. Boa tarde. Aqui é a enfermeira Dalva Fonseca. Queria saber se tem uma paciente internada chamada Conceição Fonseca. Um momento. A recepcionista verificou. Não temos nenhuma internação com esse nome, não. Tem certeza? Absoluta. Quer que eu verifique nas outras alas? Não precisa. Obrigada. Desliguei. Conceição não estava no hospital. Valdir estava mentindo. De novo. Naquela noite, o telefone tocou 15 vezes. Mensagens no WhatsApp, 83. Comentários no Facebook, mais de 500. Todos me atacando, me xingando, me chamando de monstro. Até pessoas que eu nem conhecia estavam compartilhando o post do Valdir. Procura-se um coração para essa enfermeira. Imagina o que ela faz com os pacientes dela. Eu poderia ter respondido. Poderia ter postado minha versão, mostrado fotos, explicado, mas não ia adiantar, porque naquele momento Valdir tinha o que ele sempre quis, controle da narrativa. Mas o que ele não sabia era que eu estava apenas juntando munição.
Porque eu tinha 3 coisas que ele não tinha: paciência, estratégia e toda a verdade documentada. Abri meu notebook, criei uma pasta chamada Evidências e comecei a baixar tudo. Prints do post dele, prints dos comentários, prints das conversas antigas, extratos bancários, comprovantes de pagamento, escritura da casa. Cada mentira que ele contava ia virar prova contra ele. E quando chegasse a hora, e ia chegar, eu ia desmontar a farsa inteira, na frente de todo mundo. Porque Valdir Fonseca tinha cometido um erro. Ele tinha subestimado a mulher que ele humilhou. E essa mulher não ia apenas se defender. Ela ia contra-atacar. A campanha de difamação do Valdir durou exatos 6 dias. 6 dias onde eu fui chamada de monstro, megera, desalmada. 6 dias onde vizinhos atravessavam a rua para não cumprimentar. 6 dias onde pessoas no mercado me olhavam com nojo. Mas foram também 6 dias onde eu trabalhei em silêncio. No dia 26 de dezembro, voltei ao hospital. Precisava trabalhar. Precisava manter a rotina. Precisava mostrar que eu não estava escondida, nem envergonhada. Quando entrei no vestiário, o silêncio foi imediato. 5 colegas estavam lá. Todas pararam de falar. Me olharam. E voltaram a conversar em voz baixa. Vesti meu uniforme. Tranquei o armário. Saí. No corredor, cruzei com a doutora Helena, cardiologista que trabalha no hospital há 15 anos. A gente sempre teve uma relação cordial. Ela me cumprimentava, pedia pareceres, agradecia meu trabalho. Naquele dia, ela passou por mim como se eu fosse invisível. No posto de enfermagem, a técnica Mariana estava comentando com outra colega. Eu vi o post. Que horror! Imagina colocar uma velhinha na rua no Natal. Elas me viram. Pararam de falar. Eu respirei fundo. Peguei a prancheta com as fichas dos pacientes e fui trabalhar. Mas no intervalo do almoço, quando fui à cantina, encontrei minha amiga Rosana esperando por mim. Dalva, a gente precisa conversar. Sentamos numa mesa afastada. Tá piorando, ela disse baixinho. As pessoas estão dizendo que você é violenta, que você já teve surtos no hospital, que você maltrata pacientes. O quê? Senti o sangue ferver. O Valdir tá espalhando. Ele contou para o cunhado da Mariana, que contou para a Mariana, que contou para metade do hospital. Ele tá dizendo que você anda muito estressada, que você precisa de ajuda psiquiátrica, que ele tentou conversar com você, mas você o agrediu. Eu nunca encostei a mão nele. Eu sei. Mas ele tá construindo uma narrativa, Dalva. E as pessoas estão acreditando. Fechei os olhos. Aquilo era maior do que eu pensava. Valdir não estava apenas tentando me difamar. Ele estava tentando me destruir profissionalmente. Fazer todo mundo duvidar da minha competência, da minha sanidade. Você precisa reagir. Rosana segurou minha mão. Você precisa contar a verdade. Ainda não. Como ainda não? Você tá esperando o quê? O momento certo. Porque eu sabia que se eu reagisse agora, emocionalmente, sem provas concretas, ia parecer exatamente o que ele estava dizendo. Uma mulher desequilibrada tentando se justificar. Eu precisava de mais. Naquela tarde, depois do plantão, fui ao centro da cidade. Tinha um endereço anotado no meu celular. Loja Estilo Chique, Rua Maranhão, 213. O lugar onde Jéssica, a amante, trabalhava. Entrei na loja às 18h20. O lugar era pequeno, boutique de roupas femininas, manequins na vitrine, música pop tocando baixinho. E lá estava ela, Jéssica Tavares, cabelo preso num rabo de cavalo alto, blusa rosa, sorriso profissional. Quando me viu, o sorriso congelou. Posso ajudar? Ela perguntou, a voz tensa. Pode, eu disse calmamente. Vim conversar sobre o Valdir. Ela olhou para os lados. A loja estava vazia. Só tinha outra vendedora no fundo, organizando peças. Eu não tenho nada para falar com você. Tem sim, porque você é amante do meu marido há quanto tempo? 6 meses? 1 ano? Eu não sou amante de ninguém. Ela cruzou os braços. E se você veio aqui me humilhar, eu vou chamar a gerente. Chama, eu disse. Mas antes, deixa eu te contar uma coisa. Aquela casa onde você comemorou o Natal é minha. O dinheiro que o Valdir usa para te levar em restaurantes é meu. O carro que ele dirige, eu que pago o seguro. Então, se você acha que vai ter alguma coisa com ele, se prepare, porque quando eu terminar, ele não vai ter nem onde cair morto. O rosto dela ficou vermelho. Você é louca. Não, eu só não sou mais idiota. Virei as costas e saí. Mas antes de sair, ouvi ela gritando.
Ele disse que você é maluca mesmo. Agora eu acredito. Sorri, porque ela tinha acabado de confirmar. Valdir estava mesmo falando de mim para ela. E pela reação dela, ele estava contando a versão dele. A versão onde eu era a vilã. Mas eu não tinha ido ali para convencer Jéssica de nada. Eu tinha ido para plantar uma semente de dúvida. Porque se tem uma coisa que destrói um relacionamento diamante mais rápido que qualquer outra coisa, é a insegurança financeira. E Jéssica agora sabia. Valdir não tinha nada. Tudo era meu. No dia 28 de dezembro, recebi uma ligação. Número desconhecido. Atendi. Dalva Fonseca? Voz masculina, formal. Sou eu. Aqui é o Dr. Mário Esteves, advogado. A senhora entrou em contato com meu escritório? Entrei. Preciso de uma consulta urgente. Posso atendê-la amanhã, às 14 horas. Estarei lá. No dia 29, fui ao escritório do Dr. Mário, um homem de uns 60 anos, óculos de grau, terno azul marinho, ar sério, mas gentil. Expliquei tudo. A traição, a expulsão, os posts, as mentiras. Ele anotou tudo num bloco amarelo. A senhora tem provas? Ele perguntou. Tenho. Tirei da bolsa a pasta que tinha preparado. Escritura da casa no meu nome, extratos bancários mostrando que eu pagava tudo. Prints dos posts difamatórios do Valdir, prints dos comentários, tudo. Ele analisou cada documento com cuidado. A casa está quitada? Ele perguntou. Sim, comprei em 2004. Paguei à vista com meu dinheiro. Valdir nunca colocou um centavo. Ele mora lá há quanto tempo? 19 anos. Então ele pode alegar união estável e pedir 50%. Senti um frio na espinha. Mesmo a casa estando só no meu nome? Sim. Se ele provar que contribuiu de alguma forma para a aquisição ou manutenção do imóvel, ele tem direito à meação. Mas ele nunca contribuiu. Eu que paguei tudo. Luz, água, mercado, tudo. A senhora tem como provar isso? Abri minha bolsa. Tirei outra pasta, mais gorda. Tenho. Todas as contas dos últimos 10 anos. Todas no meu nome. Todas pagas por mim. Ele sorriu pela primeira vez. A senhora é muito organizada. Sou enfermeira. Organização é sobrevivência. Ele folheou as contas. Analisou, fez anotações. Isso é bom, muito bom. Ele vai ter dificuldade em comprovar contribuição. Mas ainda assim, ele pode tentar. E sobre a campanha difamatória dele, o que eu posso fazer? A senhora pode processá-lo por danos morais. Os posts dele são claramente difamatórios. Ele omitiu informações essenciais, a traição, e criou uma narrativa falsa para prejudicar sua imagem. Isso é crime. Quanto tempo demora um processo desses? Depende, de 6 meses a 2 anos. Eu não tenho 2 anos, eu disse, firme. Eu preciso resolver isso rápido, antes que ele destrua completamente minha reputação. O Dr. Mário tirou os óculos, me olhou nos olhos. Então a senhora precisa de uma estratégia mais agressiva. Estou ouvindo. Primeiro, a senhora entra com pedido de divórcio litigioso imediatamente. Alega traição, abandono do lar, difamação. Pede indenização por danos morais e materiais. Quanto? Eu sugeriria R$ 50.000. É um valor significativo, mas dentro do razoável considerando os danos à sua imagem e carreira. Anotei tudo. Segundo, a senhora reúne testemunhas que possam atestar a traição. Alguém viu ele com a amante em público? Alguém sabia do relacionamento deles? Pensei. Tem a vizinha da frente, Dona Marta. Ela vive na janela. Ela deve ter visto ele chegando com a Jéssica várias vezes. Ótimo. Consiga um depoimento dela, de preferência por escrito. E terceiro, a senhora faz um post respondendo às acusações dele, mas não de forma emocional, de forma factual, com documentos, com provas, com a verdade, e deixa claro que está tomando as medidas legais cabíveis. Ele vai dizer que eu estou inventando. Deixa ele dizer, porque quando o processo começar, tudo vai vir à tona oficialmente, e aí todo mundo vai ver quem estava mentindo. Saí do escritório com uma sensação que eu não tinha há dias, esperança. Mas também tinha outra coisa, raiva, porque eu finalmente tinha entendido o plano completo do Valdir. Ele não estava apenas tentando me difamar, ele estava tentando me fazer parecer louca, desequilibrada, violenta, para que quando o divórcio acontecesse, quando a divisão de bens viesse, ele pudesse alegar que eu era a parte culpada.
que eu tinha destruído o casamento, que eu tinha problemas mentais. E com isso, ele ficaria com a casa, ou pelo menos com metade dela. Mas o que ele não sabia era que eu tinha todas as provas, todos os documentos, todas as testemunhas, e eu ia usar tudo isso contra ele. Naquela noite, fui à casa da Dona Marta, minha vizinha. Ela tinha 73 anos, viúva, morava sozinha na casa da frente. Quando abri o portão, ela estava na varanda, regando as plantas. Dona Marta, boa noite. Ela me olhou. Senti um certo constrangimento no rosto dela. Boa noite, Dalva. A senhora tá bem? Tô sim. E você? Sobrevivendo, forcei um sorriso. Dona Marta, eu vim aqui porque preciso perguntar uma coisa, e preciso que a senhora seja honesta comigo. Ela parou de regar as plantas. Pode falar. A senhora viu alguma coisa estranha nos últimos meses? Mulheres entrando e saindo da minha casa? Carros diferentes? Dona Marta ficou em silêncio por alguns segundos. Vi. Meu coração acelerou. O que a senhora viu? Vi aquela moça morena chegando várias vezes. De Uber, de carro próprio. Sempre quando você estava no hospital. Ela ficava horas lá dentro. Às vezes saía de noite. Desde quando? Desde setembro, mais ou menos. 4 meses. Ele estava trazendo ela para minha casa havia 4 meses. A senhora pode me dar um depoimento por escrito sobre isso? Dona Marta hesitou. Dalva, eu não quero me envolver em briga de casal. Não é briga de casal, Dona Marta. É minha reputação. Minha vida. Ele tá dizendo que eu sou louca, que eu inventei a traição, que eu expulsei ele e a mãe dele sem motivo, e eu preciso provar que não é verdade. Ela respirou fundo. Eu vi o que ele postou no Facebook. Todo mundo viu. E eu fiquei quieta porque... porque a gente nunca sabe o que acontece dentro de uma casa, né? Mas se você tá me dizendo que ele trouxe outra mulher, isso é baixeza. Foi exatamente isso que ele fez. E a mãe dele ajudou. Dona Marta balançou a cabeça indignada. Eu escrevo o depoimento, e se precisar, eu falo com seu advogado também. Abracei ela. Muito obrigada. Você é boa pessoa, Dalva. Eu sempre soube disso. Não deixa ele destruir você. Voltei para casa com o coração mais leve, porque agora eu tinha testemunha. No dia 30 de dezembro, enquanto organizava os documentos para o advogado, meu celular tocou. Número do Valdir. Eu tinha desbloqueado temporariamente porque o doutor Mário tinha dito que era importante registrar qualquer comunicação dele. Atendi. Dalva, o que você quer? Eu vim buscar minhas coisas. Suas coisas não estão mais aqui. Como assim? Eu doei tudo. Roupas, sapatos, documentos seus. Tudo foi para o lixo. Silêncio do outro lado. Você não fez isso, ele disse, a voz baixa. Fiz. E se você aparecer aqui de novo, eu chamo a polícia. De novo. Dalva, você vai se arrepender. Não. Quem vai se arrepender é você. No dia 3 de janeiro, você vai receber uma intimação, divórcio litigioso, danos morais, e vamos ver quem o juiz vai acreditar. Em mim, com todas as provas, ou em você, com suas mentiras. Você não tem prova nenhuma. Tenho tudo, Valdir. Extratos bancários, contas no meu nome, escritura da casa, testemunhas que viram você trazendo a Jéssica para casa e, principalmente, seus posts difamatórios salvos, printados e entregues para o meu advogado. Então se prepara. Porque a guerra que você começou, eu vou terminar. Desliguei. E pela primeira vez em uma semana, eu sorri de verdade. Porque Dalva Fonseca não era mais a vítima calada. Era a mulher que ia fazer justiça. Com as próprias mãos. No dia 3 de janeiro de 2024, Valdir Fonseca recebeu a intimação. Eu sei disso porque ele me ligou às 9h30 da manhã gritando. Você está me processando? Estou, respondi calmamente. Divórcio litigioso, danos morais e difamação. Leia bem os documentos, tem muita coisa interessante ali. Você enlouqueceu de vez. Eu vou provar que você é desequilibrada. Vou conseguir a casa. Vou conseguir tudo. Boa sorte. Desliguei. Mas o que Valdir não sabia era que eu não tinha enviado apenas a intimação. Eu tinha feito outra coisa. Naquela mesma manhã, às 7 horas, publiquei um post no Facebook. O mesmo Facebook onde ele tinha me destruído dias atrás. Mas dessa vez, não era um texto emocional. Era um dossiê completo. Minha versão dos fatos. Comecei com calma. Sem xingamentos, sem raiva, apenas fatos. Nos últimos dias, muitas pessoas me julgaram com base em uma versão distorcida dos acontecimentos. Hoje, vou apresentar a minha versão,
com documentos, com provas, com a verdade. E então coloquei tudo. Foto da escritura da casa, no meu nome, com zoom destacando isso. Primeiro, esta casa foi comprada por mim em 2004, com meu dinheiro. Sempre esteve no meu nome, nunca foi herança, nunca foi presente, foi compra. E foi eu quem pagou. Extrato bancário mostrando minhas contribuições mensais versus transferências para a conta do Valdir. Segundo, durante os últimos 10 anos, eu paguei todas as contas desta casa. Luz, água, internet, mercado, tudo. O dinheiro que sobrava da minha conta era transferido para a conta do meu marido. Em média, R$ 6.000 por mês. Vocês podem ver aqui os comprovantes. Print do post original dele, com a parte onde ele omite completamente a traição. Terceiro, meu marido disse que eu o expulsei sem motivo, mas ele esqueceu de mencionar que na véspera de Natal, quando cheguei do plantão às 20 horas, encontrei ele, a mãe dele e a amante dele sentados na minha mesa, comendo a comida que eu havia preparado. A mulher usava o meu avental. Eles estavam brindando, rindo, como uma família, na minha casa. Depoimento escrito da Dona Marta, assinado e com RG anexado. Quarto, tenho testemunhas que confirmam que essa mulher frequentava minha casa há meses, sempre quando eu estava trabalhando. Aqui está o depoimento da minha vizinha, Dona Marta, que viu tudo desde setembro. E então o golpe final. Print de mensagens do Valdir para a Jéssica que eu tinha conseguido. Ele tinha deixado o WhatsApp web logado no computador de casa e eu tinha printado tudo antes dele perceber. E para quem ainda tem dúvidas, aqui estão mensagens entre meu marido e a amiga. Leiam e tirem suas próprias conclusões. As mensagens eram claras. Valdir: tô com saudade, amor. Quando a Dalva sair pro plantão, eu vou aí. Jéssica: sua mãe vai estar? Valdir: vai, mas ela sabe de tudo. Fica tranquila. Jéssica: quando você vai se separar? Valdir: logo, só tô esperando resolver a situação da casa. Depois eu saio e a gente fica junto. Finalizei o post. Eu não precisava me defender. Eu poderia ter deixado a difamação seguir, mas eu não vou permitir que um homem que me traiu, que usou meu dinheiro para sustentar a amante, que mentiu para todos vocês, destrua minha reputação. Estou entrando com processo de divórcio e ação por danos morais. E que a justiça decida quem está certo. Obrigada a todos que me apoiaram nesse momento difícil. E para os que me julgaram sem conhecer a verdade. Espero que reflitam antes de destruir alguém da próxima vez. Publiquei às 7h03 da manhã. Às 9 horas, o post tinha 3.200 curtidas. Às 11 horas, 6.800. Às 13 horas, 12.500. Os comentários explodiram. Rosana: isso sim é a verdade. Estou com você, amiga. Márcia Soares: a mesma que me atacou antes. Meu Deus, eu pedi perdão, Dalva. Eu acreditei nas mentiras dele. Me desculpa. João Pereira, que chamou Valdir de homem de bem. Cara, você é um verme. Que vergonha. Dona Marta: eu confirmo tudo que a Dalva falou. Vi tudo com meus próprios olhos. Esse homem é mentiroso e covarde. Doutor Rodrigo, médico do hospital: Dalva é uma das profissionais mais íntegras que conheço. Que baixaria esse homem fez? E tinha mais. Gente que eu nem conhecia estava compartilhando. Páginas de notícias locais estavam repostando. Enfermeira exposta injustamente responde com provas e viraliza. O post do Valdir estava sendo apagado aos poucos, mas as pessoas já tinham printado e estavam compartilhando lado a lado com o meu, mostrando a diferença brutal entre mentira e verdade. Valdir tentou se defender. Publicou outro post às 14 horas. Essas provas foram manipuladas. Minha esposa está surtada e está tentando me destruir. Eu nunca traí ninguém. Jéssica é apenas uma amiga. E essas mensagens são montagem. Mas ninguém acreditou. Porque nos comentários, a própria Jéssica apareceu. Sim, a amante. Jéssica Tavares. Valdir, para de mentir. Você me prometeu que ia se separar. Você disse que a casa era sua. Você disse que ela era louca. E agora eu descubro que tudo era mentira? Você é um lixo. Aquilo foi o fim. O post dele foi deletado em menos de 1 hora. O perfil dele, privado. Mas a internet nunca esquece. Tudo já estava salvo, compartilhado, eternizado. 3 dias depois, no dia 6 de janeiro, recebi uma ligação do Dr. Mário.
Dalva, tenho uma novidade. Boa ou ruim? Boa. O advogado do Valdir entrou em contato. Ele quer acordo. Acordo? Sim. Ele desiste de qualquer direito sobre a casa, desiste de pedir pensão e concorda em assinar o divórcio consensual. Em troca, você retira a ação de danos morais. Não. Não? Não retiro a ação. Ele destruiu minha imagem publicamente. Ele mentiu. Ele manipulou centenas de pessoas contra mim. Eu quero que ele pague por isso. E eu quero que fique registrado judicialmente o que ele fez. Silêncio do outro lado. Tem certeza? Absoluta. Então vamos para o processo. Mas saiba que pode demorar. Eu espero. Eu tenho tempo. No dia 23 de março, 3 meses depois, tivemos a primeira audiência. Eu estava nervosa. Não vou mentir. Mesmo com todas as provas, mesmo com a verdade do meu lado, estar frente a frente com Valdir de novo, na frente de um juiz, me deixava tensa. Entrei na sala de audiências. O Dr. Mário estava ao meu lado. Do outro lado da mesa, Valdir e o advogado dele, Dr. Augusto, um homem baixo de bigode grisalho. O juiz era o Dr. Fernando Meireles, um senhor de uns 65 anos, óculos de leitura, ar sério. Ele leu o processo em silêncio, folheou os documentos. Olhou para mim, olhou para Valdir. Senhor Valdir, o senhor nega as acusações de traição e difamação? Valdir olhou para o advogado dele. O advogado acenou com a cabeça. Nego, excelência, Valdir disse, a voz firme. Minha esposa está distorcendo os fatos. Jéssica era apenas uma amiga. E os posts que fiz foram apenas meu desabafo após ser expulso de casa, injustamente. O juiz olhou para mim. Senhora Dalva, a senhora tem como comprovar a traição? Tenho, excelência. O Dr. Mário se levantou. Tenho depoimento de testemunha ocular que confirma a presença da terceira pessoa na residência do casal por meses. Tenho mensagens trocadas entre o Sr. Valdir e a senhorita Jéssica, onde ele a chama de amor e fala sobre ficarem juntos após a separação. E tenho o próprio depoimento público da senhorita Jéssica nas redes sociais confirmando o relacionamento. O advogado do Valdir engoliu seco. O juiz pediu os documentos. Analisou. Demorou quase 10 minutos. E sobre a difamação? O juiz perguntou. O senhor Valdir publicou em rede social um relato, omitindo completamente a traição, pintando-se como vítima e expondo a senhora Dalva como cruel e violenta. O post teve mais de 500 comentários, a maioria atacando a reputação profissional e pessoal da senhora Dalva. Ela é enfermeira e trabalha em hospital público. Sua imagem foi severamente prejudicada. O juiz olhou para Valdir. O senhor omitiu informações no post? Valdir respirou fundo. Eu estava emocionado, excelência. Eu tinha acabado de ser expulso de casa. Eu não pensei direito no que escrever. O senhor estava emocionado o suficiente para tirar foto da sua mãe chorando no carro e publicar com uma legenda detalhada acusando sua esposa de crueldade? Silêncio. Senhor Valdir, vou lhe fazer uma pergunta direta. O juiz tirou os óculos. O senhor traiu sua esposa? Valdir olhou para o chão. Responda, senhor Valdir. Eu tive um envolvimento, mas sim ou não? Sim. O juiz anotou algo. E o senhor trouxe essa pessoa para a residência do casal? Sim, mas... E a mãe do senhor sabia? Valdir olhou para o advogado. O advogado não disse nada. Sabia, Valdir murmurou. E o senhor publicou nas redes sociais acusando sua esposa de ser cruel, omitindo completamente a traição? Excelência, eu estava... Sim ou não? Sim. O juiz fechou a pasta. Senhores advogados, vou analisar o processo e dar minha sentença em 30 dias. Mas adianto que as provas apresentadas pela senhora Dalva são sólidas e as omissões do senhor Valdir são graves. Podem se retirar. Saímos da sala. Valdir passou por mim sem olhar, mas eu ouvi ele murmurar para o advogado. Quanto você acha que ela vai ganhar? No mínimo 50 mil, o advogado respondeu. Se o juiz considerar os danos à carreira dela, pode chegar a 80. Valdir ficou pálido. Eu sorri. No dia 22 de abril, a sentença saiu. Divórcio concedido. Casa fica integralmente com Dalva Regina Fonseca. Valdir Fonseca condenado a pagar R$65 mil por danos morais e difamação, em parcelas de R$1.000 por mês. R$65 mil.
65 meses pagando. 5 anos e 5 meses. Quando o Dr. Mário me ligou com a notícia, eu sentei no sofá e chorei. Não de tristeza, de alívio, porque tinha acabado. A guerra tinha acabado. E eu tinha vencido. Hoje, 6 meses depois, minha vida é completamente diferente. A casa é minha, só minha. Pintei as paredes de bege claro, troquei os móveis, tirei tudo que lembrava Valdir. É uma casa nova, minha casa. No hospital, minha reputação foi restaurada. As pessoas me pediram desculpas. Algumas eu aceitei, outras não. Porque tem coisas que não se perdoam. Não se esquece. Valdir está morando num apartamento pequeno com Conceição, sem Jéssica, porque ela o largou assim que descobriu que ele não tinha dinheiro. Ele paga os R$ 1.000 por mês certinho. Atrasa um dia e meu advogado já manda a notificação. E eu? Eu aprendi 3 coisas nesses meses. Primeiro, nunca aceite ser invisível na sua própria vida. Eu passei 32 anos sendo apagada, ignorada, substituída. Nunca mais. Segundo, documentação é poder. Guarde tudo. Comprovantes, mensagens, contas, escrituras, tudo. Porque quando a hora chegar, é isso que vai te salvar. Terceiro, não tenha medo de ser chamada de louca, de histérica, de exagerada. Porque quem está errado sempre vai tentar inverter a narrativa. E a única forma de combater isso é com a verdade. Hoje eu tenho 59 anos, sou divorciada, moro sozinha e sou a mulher mais livre que já fui na vida. Então, se você está passando por algo parecido, se alguém está tentando te fazer de idiota, te manipulando, te apagando, eu te digo, documente tudo, busque ajuda e não tenha medo de reagir, porque você merece respeito, você merece verdade e você merece viver numa casa que seja realmente sua. Meu nome é Dalva Fonseca e essa é a minha história. Se você gostou dessa história, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E me conta nos comentários. Você já passou por algo parecido? Como reagiu? Vamos conversar. Um abraço e até a próxima.